Olá pessoal, então estamos de volta aqui para comentar agora questões de economia intertemporal, tá? Bem, o que é a economia intertemporal? A economia intertemporal, pessoal, é um tipo de é um assunto, né? É uma vertente da teoria macroeconômica que procura explicar que o consumo das famílias ele vai depender de fatores que variam ao longo do tempo. Daí o nome intertemporal. A diferença dessa teoria para o restante da teoria econômica é a seguinte, por exemplo, você pega aqui a função consumo keynesiana. Função consumo keynesiana. A função consumo keynesiana é assim, né? C consumo é igual a consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes renda disponível. A função consumo keynesiana diz o seguinte, que o consumo presente, isso aqui é o consumo presente, né? Consumo atual, ele vai depender da renda atual, da renda disponível atual. A economia intertemporal, por outro lado, ela vai dizer o seguinte, que o consumo atual, consumo presente, consumo atual ou presente, ele não depende somente da renda atual, como diz a função consumo keynesiana. Na economia intertemporal, o consumo presente vai depender de fatores que variam ao longo do tempo, tá? Uma equação bastante famosa na economia intertemporal é essa aqui, ó. C1 mais C2 sobre 1 mais R é igual a Y1 mais Y2 sobre 1 mais R. O que essa equação quer dizer? Ela é chamada de equação de restrição intertemporal das famílias, tá? Ela diz o seguinte, que as famílias têm dois períodos, né, de consumo. Elas podem consumir no período 1 e podem consumir no período 2. Igualmente, elas têm duas rendas. Elas têm uma renda no período 1 e têm uma renda no período 2. Aí é o seguinte, o consumo dela no período 1, ela vai depender da renda no período 1 e da renda no período 2. E o consumo no período 2 também vai depender dos dois, da renda no período 1 e da renda no período 2. O que isso quer dizer? Que um consumidor, se ele quiser, por exemplo, ele pode consumir, ele pode escolher, por exemplo, gastar tudo que ele pode no período 1. Ele pode gastar a renda do período 1 e a renda do período 2, tudo aqui, ó, no C1. A diferença é que quando chegar no período 2, ele não vai ter nada para gastar, tá? Vamos supor o seguinte, a expectativa do cara é que no primeiro período ele ganhe, esse 1 mais R é a taxa de juros, tá pessoal? Vamos considerar R igual a zero, ou seja, tá, vamos desconsiderar a taxa de juros da economia. Vamos supor que esse consumidor, essa família, ela espera receber 150 de renda no período 1 e 200 de renda no período 2. Essa família ela pode fazer o seguinte, botar aqui um primeiro cenário. Ela pode escolher consumir tudo no período 1. Ela pode falar assim, eu vou ganhar 150 nesse mês, no outro mês eu vou ganhar 200, então eu vou gastar 350 agora. Se ela gastar 350 agora, o que vai acontecer no período 2? No período 2 ela não vai ter nada para gastar. Aí você vai falar, pô professor, mas ela no período 1 recebeu efetivamente 150. Como que ela vai conseguir gastar 350 se ela recebeu só 150? Ela vai conseguir gastar mais do que ganha no período 1 graças à existência do crédito, tá? Graças à existência do crédito. Então, o sistema de crédito
proporciona isso. Então, esse consumidor aqui, ele vai ser devedor no período 1. Então, esse consumidor, sendo devedor no período 1, ele necessita do sistema de crédito. Agora, vamos imaginar esse cenário aqui. Você tem o segundo cenário, em que o consumidor decida consumir no período 1 só 100. Se ele consumir só 100, quanto que vai sobrar para ele consumir no período 2? Vai sobrar 50. Então, ele vai poder consumir no período 2 a renda do período 2, que é 200, mais o que sobrou do período 1. Ele vai conseguir consumir no período 2, 250. Esse consumidor aqui, ele precisa de crédito? Não, ele não precisa de crédito. Tá? Por quê? Porque no período 1, ele consumiu menos do que a sua renda. Então, esse consumidor aqui do cenário 2, a gente chama de consumidor poupador. Tá? Então, ele é poupador. Já esse aqui, a gente chama de devedor. O devedor, ele precisa do crédito. Tá? Já o poupador, ele não precisa do crédito. Tá legal? Então, a economia intertemporal, ou essa equação aqui da restrição intertemporal das famílias, ela mostra que o consumo do trabalhador, o consumo das famílias, vai depender da renda em 2 períodos, tá? E não igual, é o contrário, é uma visão diferente da função consumo keynesiana, onde o consumo presente é função da renda presente, tá legal? Baseado nisso, vamos responder aí, vamos ler a questão número 1 da folha de vocês. Mais uma vez, acompanhe pelo material, tá? Façam o download do arquivo em PDF que está aí disponível para vocês. Sugiro que imprimam esse arquivo e acompanhem, ou deixem o PDF aberto aí na telinha de vocês. Então, vamos lá. Questão 1. Considere um modelo de escolha intertemporal de 2 períodos com restrição de crédito. Ou seja, a restrição de crédito. Dentro daquilo que a gente explicou, dentro dos 2 cenários que a gente viu, pessoal, a gente viu um cenário 1 e um cenário 2. O consumidor devedor, ele precisa do crédito, não precisa? Precisa. Então, esse consumidor devedor, ele sofre se houver restrição de crédito. Já esse consumidor aqui, esse trabalhador que é poupador, ele sofre alguma coisa se houver restrição de crédito? Não, porque ele não precisa de crédito. Tá? Ele poupa, então ele não necessita de crédito. Então, quem precisa do crédito é o devedor. Tá? Então, vamos voltar para a leitura da questão. Então, ele diz lá que considere um modelo de escolha intertemporal de 2 períodos com restrição de crédito. Considere 3 tipos de consumidores com os seguintes perfis. Então, vamos ver os perfis aqui. Consumidor 1. Consumidor 1 é poupador. Consumidor 2, ele consome exatamente o que ganha. Ou seja, vou botar aqui, ó, C1 igual a Y1, tá? O consumidor 3, ele é devedor. Ou seja, o consumidor 1, ele tem a seguinte situação. O C1 dele, o consumo no primeiro período, é menor que a renda no primeiro. Tá? O segundo, o consumo no primeiro período é igual à renda do primeiro. E o terceiro, o devedor, ele tem o seguinte perfil. O consumo no primeiro período é maior que a renda no primeiro período. Esse aqui, para viabilizar essa situação, para viabilizar isso aqui, o consumo no primeiro período ser maior que a renda no primeiro período, esse camarada aqui ele vai necessitar de crédito. Tá? Necessita de crédito. Aí ele vai pedir dinheiro emprestado, né? Vai comprometer a renda dele no segundo período, vai comprometer a Y2, só que com esse crédito ele consegue consumir mais do que ele ganha no primeiro período. Esse aqui de cima precisa de crédito? Não. Esse aqui precisa de crédito? Também não.
Tá? Então vamos analisar as alternativas aí. Considerando que o consumidor é racional e possui curva de indiferença intertemporal com cavidade voltada para cima, daqui a pouco a gente vai ver o que é essa curva de indiferença, é correto afirmar que, letra A, as restrições de crédito não têm influência sobre os três consumidores, já que a curva de indiferença intertemporal é bem comportada. Daqui a pouco a gente vai ver o que é essa curva de indiferença. Mas voltando aqui para a lousa, a gente vê que a restrição de crédito ela vai ter influência sobre esse camarada aqui, o devedor. Né? Então está errada a letra A. Letra B. As restrições de crédito só afetam o bem-estar do consumidor 3, correto, né? Só o consumidor 3, ó, ele é devedor, só ele necessita de crédito. Então a letra B está errada. Letra C, letra B está certa, né? Letra C, as restrições de crédito afetam o bem-estar dos três tipos de consumidores. Não, afeta o bem-estar só do consumidor 3, né? Do consumidor 2 e do 1 não afetam. Letra D, as restrições de crédito reduzem o consumo no segundo período para os três tipos de consumidores. Não, né, pessoal? O primeiro consumidor não vai mudar nada o consumo no segundo período. O consumidor 1. O consumidor 2 também não. O consumidor 3, que é devedor, ele vai acontecer o seguinte, se houver restrição de crédito, ele não vai conseguir fazer isso aqui. Não vai consumir mais do que ganha no primeiro período. Em consequência, o que vai acontecer? Ele vai ter um consumo menor no primeiro período, já que ele não consegue pegar emprestado. Consumindo menos no primeiro período, ele vai abrir possibilidade para consumir mais no segundo período, tá? Então, está errado a letra D. A letra D é o seguinte, o primeiro consumidor e o segundo, eles não têm nada alterado, consumo nem no primeiro nem no segundo período em virtude da restrição de crédito. E o terceiro consumidor vai ter um aumento de consumo no segundo período em virtude da restrição de crédito. E letra E, somente o consumidor 2 não é afetado pelas restrições de crédito. É errado, né? O 1 e o 2 não são afetados pelas restrições de crédito, tá, pessoal? Então, questão número 1, gabarito aí, letra B de bola. Vamos lá para a questão 2. Considere o seguinte modelo de consumo. Então, ele aponta mais uma vez, né, a equação do consumo intertemporal. Ele bota ali C1 é igual a menos C2 sobre 1 mais R mais Y1 menos T1 mais Y2 menos T2 dividido por 1 mais R. Pessoal, essa equação aqui ela é exatamente idêntica àquela que eu fiz, tá? Qual a diferença? A diferença é a seguinte, que nessa questão 2, ele não utilizou renda de um período, mas ele utilizou um conceito um pouco mais completo. Ele utilizou o conceito de renda disponível, que é o quê? É a renda menos o tributo. Tá? Então, você pode ver aí na questão 2 que, em vez de usar Y, ele utiliza Y menos T. Tá? E a diferença aí nessa questão 2 é que ele não... Aqui, quando eu escrevi a equação para vocês, em um membro da equação eu coloquei os consumos. No segundo membro da equação eu coloquei as rendas. Aí na questão 2 ele isolou o consumo do primeiro período. Tá? Então, ó, se a gente trabalhar com essa equação, trazer, por exemplo, consumo 2 para cá, vai ficar assim, ó, consumo 1 mais consumo 2 dividido pelos juros é igual a renda disponível do primeiro período mais a renda disponível do segundo período. Aqui, no segundo período, a gente divide o segundo período pela taxa de juros simplesmente para trazer tudo a valor presente, né? Que é matemática financeira, né, pessoal? A gente está trazendo os valores do período 2 para valores de período 1, matemática financeira. Aí a gente utiliza, divide por esse fator 1 mais R. Tá? Então, essa é a equação de
modelo de consumo aí passada pela questão. Com base nesse modelo, é incorreto afirmar aquele, que é a letra A, né? Quer dizer, que é a incorreta. Letra A. O consumo do período 1 depende da renda nos dois períodos. Correto, né, pessoal? Se você olhar ali a equação exatamente como foi dada no enunciado, você vai ver que o consumo no período 1 depende da renda nos dois períodos? Depende. Ó, depende da renda no período 1 e depende da renda do período 2. Tá? Quanto maior a renda no período 1 ou a renda no período 2, maior será o consumo no período 1. Então, depende. Letra A, correta. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua os comentários aí da questão número 2. Um abraço, até lá.